Hoje é um dia de muita felicidade, estar junto com um amigo, um irmão, apaixonado por algo muito parecido com o que eu também sou apaixonado. Estou aqui com a presença do Dr. Marcelo Furtado. Dr. Marcelo Furtado, já um amigo de longa data, de muitos anos. E um desbravador da hérnia, não é isso, Marcelo? É o que dizem, né? Conta para nós um pouco. Não sou tão velho assim, né? Mas conta para nós quem é o Dr. Marcelo Furtado. Quem é o Dr. Marcelo Furtado? Vamos lá. Bom, primeiro, obrigado por a gente estar junto aqui, não só nessa iniciativa aí do departamento como um todo, né? Da faculdade. É muito legal isso aqui, né? Se a gente for pensar não só no tema em si que a gente vai discutir, mas essa proposta, a gente está batendo um papo, ainda mais sobre hérnia, né? A minha história com hérnia começou no meu primeiro dia de residência. Eu era R1, eu fiz residência em Campinas, né, com o professor Nelson Brandalize, e minha primeira cirurgia na minha vida como cirurgião formado foi uma hérnia inguinal, aberta. E eu tremia tanto que o professor Brandalize falou assim, para um pouquinho, você está doente? Você está doente? É doente. Não, professor, eu estou nervoso, por isso que eu estou tremendo muito, estou operando com o senhor aqui, não sei o que eu estou fazendo. Eu não estava entendendo nada, né? Foi a minha primeira experiência. Eu me formei em 93, me formei no sul de Minas, em Itajubá, vim fazer residência no Centro Médico de Campinas. E lá em Campinas foi quando eu tive o primeiro contato com a hérnia por laparoscopia. O Centro Médico naquela época, o Brandalize, estava começando a desenvolver a hérnia inguinal por laparoscopia. Então foi um desbravador no país, né? Acho que foi um do professor Brandalize, eu acho que foi um dos desbravadores. Principalmente em refluxo, né? A cirurgia da hérnia de hiato, acho que ele foi um dos primeiros a trazer para o Brasil e fazer, né? Então ele era o titular da cadeira de esôfago da Unicamp, então ele tinha uma experiência muito grande. E começou a fazer inguinal. E quando eu vi a primeira hérnia inguinal por vídeo, eu falei, pô, agora eu entendi um pouco o que é uma hérnia e o que é uma anatomia. E quando eu voltei para Jundiaí, meus pais são de Jundiaí, meu pai, na verdade, ele é de Uberaba, cirurgião também, foi para Jundiaí em 67, 68 mais ou menos, e começou a trabalhar lá, desenvolver a cirurgia lá. E foi um dos pioneiros na região em laparoscopia para vesícula. Olha aí. Pra você ter ideia, eles fizeram a primeira colecisteia em 92, maio de 92, lá em Jundiaí. Que tinha 20 anos de começou em 91, exatamente. Né? Um ano depois eles estavam fazendo, né? E aí, quando eu fui em 96, eu comecei a fazer. Minha primeira hérnia foi no começo do ano, em maio, mais ou menos, de 96. Levei 2h30 para fazer uma hérnia unilateral. O anestesista até brincou comigo. Falou, aproveita que você está começando, já para logo que não vai dar certo. Não vai dar certo esse negócio aí. Mas eu insistia com aquilo, porque eu via uma coisa diferente, uma anatomia mais compreensível e um resultado aparentemente melhor, né? E aí comecei a estudar mesmo, para valer. E aí tudo culminou depois com a minha tese de doutorado, em 2015, quando a gente estudou as 3 áreas de dissecção, porque a gente queria padronizar essa cirurgia, porque a gente não tinha uma padronização muito bem estabelecida. Cada um fazia de um jeito. Cada um fazia de um jeito. A gente sabia o que tinha que ser tratado, mas cada um fazia da sua maneira, né? Mas vamos lá do início, Marcelo. Eu queria entender, assim, primeira ideia do problema anatômico, assim. Uma coisa é a gente que foi formado e criado fazendo a hérnia Liechtenstein, ou as hérnias Bassini, ou como for, mas vamos dizer assim, as abordagens anteriores. Aí, de repente, você se encantou por uma abordagem posterior, com uma anatomia diferente. Peraí, agora tem uns vasos grandes aqui, tem gente com nome aqui perto. Exatamente. Né? E como é que você tentou adaptar isso no teu dia a dia, assim? Vamos dizer assim, para operar sem medo. Só, eu opero isso aqui sem medo. Como foi essa tua curva? A anatomia, para a hérnia de parede, de uma maneira geral, inguinal mais ainda, né? Mas a anatomia é fundamental. Acho que a cirurgia da hérnia é uma cirurgia anatômica. Se a gente pegar as primeiras descrições lá atrás, você citou Bassini, McVeigh, etc., eles se baseavam em correções anatômicas, né, da região inguinal. Então, ela é uma cirurgia totalmente anatômica. Então, o residente, o cirurgião que está começando, ele tem que ter uma compreensão total da anatomia. E quando você passa de uma anatomia que você tem na sua escola, né, que te ensinam lá uma anatomia que está dominada, né? Exatamente, a anatomia dominada, aberta, né? Um Shouldice, um Bassini, que seja, um Liechtenstein, você passa para uma anatomia nova, né? Que você tem que entender o processo daquela era numa anatomia que você desconhecia.
Ainda mais por um método de imagem que você não tinha, né? Que é a laparoscopia. Você tinha a cirurgia posterior, né? Nihus descreveu a cirurgia posterior em cirurgia aberta, mas aí depois você tem que interpretar isso na vídeo. Então é um desafio a anatomia, sempre foi. Mas a compreensão da fisiopatologia da hérnia eu tinha muito melhor na minha cabeça quando eu via pela região posterior laparoscópica. Sim. Do que a compreensão da cirurgia aberta até, né? Era eu acho mais que difícil. Começa pela compreensão do defeito. Exato. Concordo? Você enxerga o defeito, você sabe exatamente o tamanho do colo herniário, o que ele... E a fisiopatologia desse colo herniário. Exatamente. Né? Porque isso é interessante. Quando a gente está falando, vou operar uma hérnia aberta, o que vem na nossa cabeça é uma anatomia normal da região inguinal. Exatamente. Né? Aberta. Quando você chega lá e se depara com uma baita hérnia inguinoescrotal gigante ou uma hérnia direta gigante, você começa a ter dificuldade técnica porque é uma anatomia toda desfigurada, toda distorcida. Já na laparoscopia, vou chamar de laparoscopia, cirurgia minimamente invasiva para ficar mais fácil. Já na laparoscopia você tem a visão plena da anatomia antes mesmo de dissecar, né? Então você já entende a hérnia. Então acho que isso me cativou muito e me fez estudar muito. E você concorda que basicamente é interessante, né? Porque a gente estuda essa anatomia posterior, mas no sentido de não tocar nela, né? É para saber que ela existe. Porque a cirurgia é de peritônio. Exatamente. É engraçado, porque vamos partir do princípio assim, se a gente for falar do ensino da hérnia, né? Porque eu tenho que saber onde é que estão os vasos, eu tenho que saber as rotas anatômicas, mas a minha cirurgia é de peritônio. Exato. E esse conceito eu acho que é um dos mais importantes para a hérnia inguinal. Porque o medo dos vasos, né, o medo de uma lesão nervosa, isso vai acontecer quando você está fazendo uma dissecção muito profunda. Então você sai do plano de dissecção. Não precisa ser coisa muito grave. Você estiver dissecando um pouco mais profundo na lateral, você vai ter sangramento da gordura pré-peritoneal que está na região lateral do paciente. Então você erra o plano de dissecção. E se você for mais fundo ainda, você vai cair em vaso ilíaco, você vai cair na corona morta, você vai cair em estrutura nobre ali, né? Então, é uma cirurgia de peritônio. Então, você tem que entender aquela anatomia para você proteger ela. Proteger. Na verdade é isso. E isso me incomoda na TEP. Porque a TEP, a gente não tem tanta essa noção dessa distância entre peritônio e o defeito herniário. Então, às vezes, você entra em plano errado, acaba sendo uma cirurgia mais cruenta, cirurgia um pouco mais difícil. Eu lembro uma vez num comentário teu, numa aula, você falando que fazer a TAP era a gente estar indo no avião num dia bonito, ensolarado, todo mundo enxergando tudo, né? Fazer a TEP e a gente querer fazer um pouso lá no aeroporto do Rio de Janeiro, em Santos Dumont, pista pequenininha com nevoeiro, né? Eu falo que a TAP você decola no céu azul, né? Você já está vendo tudo ali, né? A TEP é num dia de céu nublado. Você sabe onde está o céu azul, mas até você chegar nele, você tem um pouco de turbulência. Então é mais ou menos essa comparação, né? Cirurgia de hérnia é uma cirurgia de R1? Esse era um conceito antigo, né? Como eu acabei de dizer aqui, meu primeiro contato eu era R1, né? Quando eu fiz a minha primeira hérnia, junto com o professor, não fazia com R2, né? E não é uma cirurgia de R1. Eu acho que a hérnia ela é uma cirurgia do cirurgião geral, ainda é, né? Não é uma cirurgia de um especialista, mesmo porque não existe ainda especialidade hérnia, né? Se Deus quiser, isso vai acontecer aos moldes da bariátrica, a gente vai acabar sendo uma área de atuação, eu acho que isso é importante, a gente pode até falar sobre isso. E aí a importância do cirurgião geral entender a cirurgia, né? Então, por ser uma cirurgia anatômica e uma correção anatômica, eu acho que ela de maneira alguma é cirurgia de um cirurgião inexperiente, né? Que é o R1, todos nós fomos, né? E a gente não tem aquela expertise de poder tratar o problema. Então, acho que isso que é fundamental. Se tu tivesse que classificar por facilidade, o que é mais fácil? Uma cirurgia convencional, uma cirurgia laparoscópica ou nenhuma é fácil? Eu acho que nenhuma é fácil. Talvez a laparoscopia, se o cirurgião já tem um conhecimento de laparoscopia, da primeira punção, dos trocartes, de posicionamento, de movimento, de sutura, etc. Ou seja, ele faz cirurgia laparoscópica, aí talvez a laparoscopia seja mais fácil para ele aprender, desenvolver a hérnia, né? Mas a cirurgia aberta ela deve continuar existindo. E isso é outra coisa importante. Mesmo nas minhas apresentações, eu nunca coloco a laparoscopia como sendo a melhor cirurgia e tentando tirar a importância da aberta. Não. A cirurgia aberta ela é boa, ela funciona bem, ela tem ótimos resultados, vai continuar existindo
e vai continuar sendo uma opção excelente para tratar uma hérnia. Não é a laparoscopia sendo a melhor cirurgia, não. Elas se equiparam, né? Isso aí a literatura já provou. Então a gente tem que saber fazer as duas, né? Saber fazer a aberta, saber fazer a laparoscopia. E nesse contexto, assim, quando é que você diz assim, cara, ó, aqui eu acho que a laparoscopia não se aplica? Onde é que está a limitação do Dr. Marcelo, que tem uma experiência ampla, que você chegasse, olha, aqui acho melhor não colocar a mão na cirurgia laparoscópica, eu vou para aberta mesmo. Hoje eu fui um pouco salvo pela robótica, né? Então hoje a robótica me permite fazer cirurgias mais complexas que talvez eu faria aberta. Porque acho que esse é o grande ponto da cirurgia robótica na parede abdominal. É a comparação entre robô e cirurgia aberta, né? A comparação entre robô e laparoscopia não deve existir, porque o robô ele veio para agregar muito valor em cima de uma laparoscopia que às vezes não funciona nesse paciente. Então, se eu for comparar o que eu faria aberta e o que eu faço com a robótica, aí é uma boa comparação. Mas hoje a gente já tem uma certa experiência, tem o robô disponível, então a gente até trata algumas hérnias mais complexas em 3 situações que eu considero por robótica. Mas se eu não tenho robô, me faz pensar em fazer aberta, que é o doente com a íngua escrotal gigante, acho que esse é um doente para cirurgia aberta, prostatectomia prévia, principalmente a prostatectomia em pacientes que foram operados por cirurgia radical, né? Porque aí o pessoal da urologia disseca as ilíacas para tirar linfonodo bem na cadeia ilíaca, sim, bem lateral. Você vai ter muita fibrose e a recidiva da laparoscopia, da cirurgia posterior, né? O dente operado por laparoscopia, o ideal é você reoperar aberta. Essa regra é verdade? Ela é verdadeira. O guideline da Sociedade Europeia é mandatório nisso e na experiência a gente tem que pensar nisso também. Eu hoje, com a minha experiência, eu acabo começando por laparoscopia. Eu quero entender a recidiva, quero entender o ponto que foi a falha e às vezes eu consigo tratar, às vezes não. Às vezes eu paro, converto para cirurgia aberta e termino aberta. Você sabe que isso é uma coisa que eu trouxe para todo o tratamento de hérnia hoje, seja ela da parede ou inguinal, iniciar por laparoscopia. Eu acho que a laparoscopia ela nos dá uma visão diferente, que a tomografia não dá, que a ressonância não dá, sim, e que a visão prévia que a gente tinha daquele defeito não dava. Então hoje, mesmo que eu vá fazer uma hérnia ventral, por exemplo, eu vou entrar por laparoscopia para entender melhor aquela hérnia. Eu acho que ela me dá passos fundamentais para me entender. Mesmo que eu vá fazer ela híbrida. Às vezes eu faço a laparoscopia já sabendo que eu vou converter. Porque a conversão não é demérito, a conversão é uma... Eu digo assim, a cirurgia híbrida ela é a forma da gente operar. Ela existe, exato. Mas eu acho ainda dessa opinião, eu compartilho muito contigo, de que a laparoscopia nos dá uma ideia melhor do que seja. Mesmo que seja numa inguina escrotal enorme. Às vezes você entrou por vídeo e diz, peraí. Às vezes até você consegue fazer, às vezes não está tão trágico assim, né? A hérnia ventral incisional, eu já fico um pouco mais preocupado por causa de aderência peritoneal, sim, né? Às vezes você vai entrar na cavidade e se depara com muita aderência, aí te dificulta muito. Então, tanto é que a gente tenta fugir hoje até da cavidade abdominal nas hérnias, grandes hérnias incisionais, mas aí é outro capítulo aí, né? Sim. Aí é o próximo. Sim. O próximo podcast. Tá certo. E assim, cara, como é que nós poderíamos pensar uma forma melhor de ensinar o nosso residente a construir um caminho dentro da hérnia? Um caminho sólido. Que seja um cara assim, não, olha, é melhor você fazer a cirurgia, dominar primeiro a fase anterior para depois você ir para a posterior. Não, pode entrar com as duas fases juntas. Porque aqui no hospital é um hospital de ensino. E eu me deparo todos os dias com uma coisa que a gente tem no dia a dia, que são residentes onde a gente tem residentes mais habilidosos. Isso. Outros nem tanto. E que eu sempre falo, todos vão chegar no mesmo ponto, e eu não tenho dúvida disso. Mas como é que eu posso equiparar essas coisas? O que você pensa hoje sobre o ensino da hérnia? Porque, cara, com tanta aula, com tanta coisa que você já fez em prol da hérnia, como passar todo esse conhecimento para um cara que está iniciando hoje e ele bater no peito e dizer, não, eu também quero chegar onde o Dr. Marcelo chegou. Eu acho que esse é o objetivo, né? Eu acho que a primeira coisa, assim, tem que estudar muito anatomia, como eu falei, anatomia e técnica. Tem que estudar as técnicas, quais são nomenclatura de técnica, no que ela se baseia, no que você está... por que está mudando uma técnica em relação à outra. Esse conhecimento tem que existir teórico, né? Depois vem o conhecimento prático de endossutura. Então não adianta eu querer fazer a gente vê muito isso em cursos que a gente dá por aí, Brasil afora,
que a gente vai dar um curso, por exemplo, de hérnia avançada, mas o cara não sabe dar um ponto para laparoscopia. Difícil. Então, a endossutura, ela é a base, né? Então, a pessoa tem que ter o conhecimento laparoscópico. Tem que dominar isso. Tem que dominar a laparoscopia. E qualquer hoje intercorrência você vai precisar, né? Exatamente. Tem que saber colocar um trocate bem feito, um posicionamento de trocate, saber fazer uma sutura bem feita. Até o pneu peritônio, né, Marcelo? Esse é fundamental. Fundamental. Você lesar um vaso grande, você às vezes perde a sua cirurgia no começo dela. Então, esse é o primeiro passo. E depois, é o que eu sempre defendo, sempre defendi, é a cirurgia tutorada. Daí vem o nome, a sua pergunta se é a cirurgia de R1. O R1 tutorado por um R2 não vai ser tão bom quanto um R1 tutorado por um chefe do serviço, né? Do departamento. E você sabe, para ter o conhecimento, isso é importante, aqui do nosso serviço de cirurgia da USP, isso é um orgulho que nós temos. Não tem nenhuma cirurgia, Marcelo, que os residentes entram sem ter um contratado, um preceptor. Isso aí, perfeito. Nenhuma, 100%. Então, eu acho que isso traz um upgrade, traz uma qualidade para o serviço, uma segurança para esses meninos, que é algo absurdo. E que não tem tanto aí fora, né? Porque o fundamental nessa situação, você ter um tutor, ter um preceptor ali te orientando, ele não está te orientando só a técnica, né? Dá o ponto assim e não assim. Ele está te orientando o porquê que você vai dar o ponto assim e não assim. Então ele está indo com uma discussão muito além, né? Sim. Ele vai relatar um caso durante a cirurgia. Eu operei um doente assim uma vez e fiz assim, e deu errado porque aconteceu isso. Então ele transmite uma experiência, né? Pro aprendiz aí. Então o tutor é fundamental. Acho que aí, se ele tem alguém que auxilie ele nos seus primeiros passos, e todos nós estamos passando por isso de novo agora, eu estou passando ainda, não estou ainda 100% integrado com a robótica, mas estou aprendendo de novo, né? Então a gente tem que aprender de novo. Com a cabeça aberta para aprender, né? Tem que aprender sempre. E tem que ter alguém ensinando, né? Alguém que tem mais experiência, mesmo que seja alguém mais novo que você, como é o meu caso. Mas alguém está ali te ensinando, está te orientando, está te mostrando. Eu brinco que o livro não sangra e não morre, né, cara? Então, por mais que eu leia, a gente não tem essa noção. Exatamente. Exata, né? É bem por aí. Então, a cirurgia tutorada, acho que é o grande desafio do serviço de ensino, né? E a partir de então a gente vai melhorar, sem dúvida alguma, né? E outra coisa que é fundamental nas universidades, principalmente, é a publicação dos resultados, né? Hoje a gente vê muito, eu costumo falar assim, médico de Instagram, né? Já é o cara que eu faço assim tá certo, assim, não é bem assim. Então, assim, se você tem casuística mesmo, como você divulga que tem, e você publica isso, né? E mostra, dá a cara a bater, acho que esse é o melhor resultado para um serviço, é você mostrar o que você está fazendo. E mesmo que o seu resultado não seja bom, porque muita gente vai aprender com resultado ruim, né? Quantos e quantos artigos científicos a pessoa interrompeu, fazer, né? Interrompeu o artigo porque o resultado não estava sendo bom. Sim. Então ele falou, vamos mudar o que a gente estava fazendo, porque o raciocínio não é por aí. E eu acho que a gente autoavaliar os nossos resultados é fundamental, né? Eu tive a experiência e a felicidade de fazer o meu mestrado na minha cidade, que é Porto Ferreira, uma cidade pequenininha, que eu consegui avaliar 5 anos de cirurgia minha convencional e 5 anos de cirurgia laparoscópica e avaliar os resultados. É isso aí. E eu achei que quando eu fosse avaliar meus resultados, meu resultado laparoscópico vai ser animal. Foi baseado em qualidade de vida. Dor, recuperação precoce, complicações, etc. Resultados semelhantes. Então, assim, isso eu acho que... E eu parto do princípio, se eu conseguir avaliar isso numa cidade de 60 mil habitantes e que a gente possa até estimular os cirurgiões, mesmo numa cidade menor, não preciso estar num grande centro para avaliar meu resultado. Para entender se o que eu estou fazendo está sendo legal. Você tem muito cirurgião de grande centro com baixo volume, né? Exatamente. Então, assim, o volume dos pequenos centros da cidade... Eu sou do cidade do interior, eu sempre tive um grande volume na minha cidade, porque eu tinha um hospital que me fornecia... doente a hora que eu quiser. Tinha, não tenho, né? Exatamente. O conveniado está lá. Então, assim, alguém tem que resolver. Então, a gente acaba tendo um volume. E é o volume que dá a experiência, não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Eu acho que o volume de cirurgia, a performance cirúrgica, ela está muito ligada ao volume. Né? E se você for falar em hérnia, né? As duas doenças mais frequentes que a gente mais opera no nosso dia a dia é a colestectomia e a hérnia inguinal. Sim. Né? O ganha-pão do cirurgião. É o ganha-pão. Então, assim, o cirurgião ele tem que dominar esse assunto. O reflexo da colestectomia, quando começou, a incidência de lesão de via biliar foi muito maior do que a gente tem hoje, né? Ainda tem, mas no início, nos primórdios, muito mais. Por quê? Porque ninguém tinha experiência laparoscópica. E puxando esse gancho, a cirurgia laparoscópica é para o doente com hérnia inguinal bilateral
e com o doente da hérnia recidivada, ou nós temos que colocar essa cirurgia e ampliar para todos os casos? Ou pelo menos assim, para os casos mais frequentes? Eu acho que aí vem um viés muito grande da Sociedade Europeia de Hérnia, quando publicou esse artigo, né, no seu guideline 2009, se eu não me engano, 2009. Quando eles colocam que a hérnia inguinal por laparoscopia se prestava para hérnias bilaterais e recidivadas. Então eu tenho 2 comentários sobre isso. Primeiro, qual foi o viés aí, né? Era uma cirurgia mais cara. Ela é mais cara. Se você utilizar fixador, tela um pouco diferente, você vai acabar encarecendo a sua cirurgia. Então, você liberar, entre aspas, né, essa cirurgia para qualquer tipo de hérnia, talvez fique realmente mais oneroso. Então, estabeleceu-se que não, a hérnia primária, unilateral, vamos fazer aberta, que ela é mais barata, mais rápida, resolve, ponto final, né? Hoje a gente sabe que não, que o custo hoje, mesmo de uma hérnia unilateral, ele se equiparou. Se você usar uma tela, a mesma tela que você usa na aberta, você usa na laparoscopia. E pode até não fixar essa tela com toda a segurança. Então você acaba baixando o custo. Então esse é o primeiro fator. Mas o principal que eu vejo se a gente pegar no montante de hérnia, vamos pegar um cirurgião que opera, o Totti fala muito isso, né? Você tem lá um cirurgião que opera muita casuística, opera uma média de 100 pacientes no ano, vai que seja, mais ou menos. 10 cirurgias mês. Né? Então, se você pega 10 por mês, é um volume razoável. Sim. Se você pegar 10 a 15% de hérnias bilaterais e recidivadas, que é mais ou menos essa casuística, né? Você vai ter 10 doentes no ano, né? Sim. Ou seja, um doente por mês para operar. Fala-se em 50 casos para você adquirir proficiência, então você vai levar 5 anos para ter uma proficiência em hérnia inguinal. Então, eu acho que o doente que, para iniciar a sua casuística, é o doente com uma hérnia unilateral, primária, pequena e o doente magro. Que é aquela cirurgia que você faz um Liechtenstein em 20 minutos, você vai fazer em 1 hora a sua laparoscopia, 40, e vai baixando o teu tempo, porque você vai treinar melhor nesse doente. Né? Eu também, assim, Marcelo, eu sempre considero muito isso, eu falo isso para os residentes também, de que quando você vai iniciar a tua curva cirúrgica, você sempre tem um cara animado do teu lado. Sim. Porque o teu parceiro cirúrgico, ele é o grande cara que te desincentiva você seguir naquela técnica, né? Foi meu anestesista lá, que falou, aproveita que você está parando, para começando, para. Exatamente, porque é importante entender que o cirurgião ele vai criar essa habilidade com o decorrer do tempo, ele vai melhorar a performance e o tempo cirúrgico dele, né? Sim. Basta ele vamos dizer assim, ele fazer e fazer. E isso está acontecendo com o robô agora, né? Sim. Você pega quem está iniciando casuística de ITEP aí, faz uma ITEP ventral em 6 horas, 5 horas. Pega um cara que está... Aí você começa a adquirir proficiência, faz em 1h30, 2, né? Então, resolve bem. Resolve e a coisa vai melhorando, não tem a dúvida. E uma coisa importante, aí eu vou puxar um pouco a sardinha para a Sociedade Brasileira de Hérnia, que acho que é importante a gente citar isso e divulgar isso. Fizemos parte e com muito orgulho, né? Exato. Minha gestão terminou agora, né? No final de 2023. Foram 2 anos na presidência e acho que um grande marco que eu particularmente acho que eu tive na presidência da sociedade foi trazer o banco de dados americano para a Sociedade Brasileira de Hérnia. Conversa um pouco sobre a gente, porque agora foi efetivado. Agora foi efetivado. Teve na tua gestação foi onde você lançou a semente, né? A semente foi regando e agora, de repente, saiu do papel isso. Agora saiu. A Sociedade Americana de Hérnia, ela tinha dentro da sociedade, agora está separado já, mas antes era dentro da sociedade, um banco de dados, né, para avaliar os resultados da cirurgia de hérnia, né, que é o Abdominal Core Health Quality Collaborative. O QC que a gente chama, né? Então, esse banco de dados, hoje é independente da sociedade americana, ele visa que o cirurgião insira nesse banco de dados, né, os resultados da sua cirurgia de hérnia. Então, isso nos Estados Unidos já tem 470 e poucos cirurgiões que fazem parte, que colocam nossos resultados, e a SBH, a Sociedade Brasileira de Hérnia, foi a primeira sociedade no mundo a formar uma parceria com o QC. Então, hoje, o cirurgião brasileiro vai poder fomentar esse banco de dados com os nossos resultados aqui no Brasil. A gente está num plano piloto ainda com 5, 6 cirurgiões, que a gente está colocando os nossos resultados lá, mas isso vai se expandir. Não, estamos felizes. Até o Gustavo já me falou que nosso serviço aqui da USP já vai estar nesse projeto aí também. Exatamente. Isso vai ser fundamental. Tem que entrar, porque com isso a gente vai estar mostrando para o mundo, né, o que o Brasil está fazendo em termos de hérnia. A gente vai estar publicando os nossos resultados, né, porque vai ficar mais fácil você montar uma publicação, Sim. Você vai ter acesso a um banco de dados.
e facilitar essa publicação, tanto aqui, né, no nosso país, quanto lá fora, né? A partir do momento que você tem já um número mais fidedigno de experiência de cada serviço. Então, acho que isso é um grande avanço para o país, né? E a gente trouxe na minha gestão e o Gustavo agora está finalizando isso. Então, é uma coisa que vai ser realmente bastante favorável para o cirurgião que pratica a hérnia. Depois, o que eu vislumbro depois disso? Que a hérnia vire uma especialidade. Não especialidade como em mas si, uma né? área de atuação, mas uma área de atuação, como é a cirurgia bariátrica, né? Sim. Uma área de atuação dentro da cirurgia geral. Então eu não serei um cirurgião de hérnia, mas eu serei um cirurgião habilitado em cirurgia de hérnia, especializado na parede abdominal, e isso vai diferenciar os centros, né? Como é o que vocês fazem aqui, né? Vocês já dividem já as especialidades, né? Exato. E você está responsável pela parede, então acaba drenando o paciente. E você tendo como avaliar os resultados daquela disciplina. Até ontem eu falava para um dos residentes, eu sou muito ciumento do serviço. E isso é legal, porque a gente acaba incentivando eles a ter uma coisa chamada performance e resultado. Né? Eu acho que a gente tem que entrar em jogo que a gente ganha. Então, sim, hoje nós estamos cada vez mais usando critérios como CIDIR para tentar fazer, vamos dizer assim, classificar melhor um doente que vai fazer, por exemplo, uma hérnia ventral, usando dados melhores para a gente indicar melhor o paciente da hérnia inguinal, entender como é que seria esse melhor resultado nosso. Então, eu acho que são fatores fundamentais, assim, que a gente possa realmente mostrar nossos dados, mostrar a nossa cara e dizer, é isso aqui que a gente faz. E vocês, como universidade pública, né, que atende o Sistema Único de Saúde, acho que é fundamental divulgar esses resultados, porque o Sistema Único atende um tipo de paciente que o privado muitas vezes não tem, né? Então, assim, é muito raro eu operar, por exemplo, no meu sistema privado, um paciente com uma hérnia íngua escrotal gigante que vá até o joelho, né? Sim. Coisa que vocês têm bastante aqui. Por quê? Porque é diferente do doente conveniado, que procura, né? Claro. Procura o hospital mais precocemente do doente do SUS, que às vezes demora para procurar, também, né? Demora para. Eu acho que também a assistência, né, que o hospital acaba dando, né? Assistência de excelência, porque a gente entende uma coisa, é tu operar uma hérnia, saber que você dá alta no final da tarde, outra coisa, tu tem uma hérnia complexa, o cara vai ficar 4, 5 dias internado no hospital, precisa fazer um pneu peritônio, precisa atuar de forma diferente. Então, eu acho que a universidade ela tem esse papel social que é fundamental. Exatamente. Da complexidade mesmo, né? Mas, cara, eu queria abordar muito esse assunto com você, porque eu acho que, assim, se teve um conceito na videocirurgia que eu uso ela, que começou lá na vesícula, que é o Critical View of Safety, né? Visão crítica de segurança. E que hoje a gente pode aplicar ela para qualquer área dentro da videolaparoscopia. Então, vamos aplicar o Critical View of Safety para cólon, vamos aplicar o Critical View of Safety para a cirurgia da endometriose, para a hérnia, porque o Critical View of Safety nada mais foi do que eu passar para o próximo passo cirúrgico, desde que o meu passo anterior esteja ok. Quer dizer, eu tenho uma visão crítica do meu passo anterior para mim passar para o próximo. Aí teve um cara que resolve um belo dia levantar, fazer um artigo, escrever sobre um método de um Critical View of Safety da região região inguinal, 5 trígonos, e de repente é um dos artigos mais vistos no mundo. Isso aí foi uma grata surpresa, né? Não, mas eu brinquei que você acordou e fez. Eu queria entender esse processo. Isso porque aí... assim, cara, isso devia ser uma bateção de cabeça, porque você foi um cara que hoje é a grande referência, talvez mundial, nesse assunto. Nós conseguimos padronizar a cirurgia. E é legal hoje, porque eu agora vou lá para a Rússia, semana que vem, dar aula. Já leva o artigo, então. Lá já deve estar sabendo, não precisa levar, a internet está aí, né? Então, isso assim, mesmo. E isso é legal. Eu acho que me explica esse processo. Como é que você chegou? Diz, vamos fazer zona 1, zona 2, zona 3, esse é o trígono, e aí? Como é que foi isso? Na verdade, assim, quando eu estava... eu comecei meu mestrado na Unicamp, né, com o professor Brandalize, estudando tela no hiato, em hérnia de hiato. Não tinha nada a ver com a hérnia inguinal. Nada, que era a especialidade dele, então a gente estava estudando aquilo. E foi muito difícil reproduzir aquilo no rato, né? Então a gente acabou meio que tentando mudar, abandonando, enfim. Aí eu estava num curso que eu fui convidado para dar uma aula em Botucatu e coincidiu que o mestrado não estava acontecendo, o professor Brandalize estava aposentando na Unicamp, então estava um pouco em stand-by lá, né, o meu mestrado. E durante um jantar, conversando com o Bacone, que é o cirurgião lá da Faculdade de Botucatu, ele me perguntou se eu tinha mestrado, doutorado, enfim, né? Falei que não,
Ele falou, por que você não eu tenho uma vaga de mestrado aberta aí, a gente pode fazer um trabalho seu aí, ver o que você tem. Eu falei, tenho minha casuística de hérnia. E aí eu falei, podemos montar. Sentei com ele para montar, né? E a gente conversando sobre a casuística, etc., na hora que ele vai falar lá de material e métodos, né, técnica operatória, não tinha muita técnica, né? Então. Você descrevia mais ou menos, abertura do flap, mas não tinha aquela padronização. E aí começou a surgir a ideia das áreas de dissecção. Né? Foi o que eu discuti na época dentro do mestrado. Tanto que passou direto para doutorado, que a Botucatu permite isso, a gente conseguiu fazer essa mudança, isso foi ótimo. E aí eu estudei primeiro as 3 áreas de dissecção, né? Baseadas nos vasos epigástricos só. E você já fazia isso na prática? Comecei a fazer quando eu comecei a entender um pouco dessa área de dissecção. Quer dizer, você tinha que ter um método para publicar uma coisa, porque sem método também você Exatamente, exatamente. Aí um belo dia eu tinha que preparar uma aula, eu tinha operado um doente muito magro, que é o que está no artigo, a foto lá. Sim. E quando eu sentei e olhei a imagem da região inguinal, que eu tinha uma foto, né, eu falei assim, eu vi o Y, assim, ele se apareceu para mim, assim, né? Falei, pô, isso aqui é um Y de ponta cabeça. Não foi você que viu o Y que te viu. Mais ou menos isso. Eu falei, pô, é um Y de cabeça para baixo aqui. E aí eu desenhando, aí eu vi o trato ileopúbico. Até porque no teu artigo o desenho é teu, né? O desenho é meu, que eu tive que desenhar à mão para poder defender a tese de doutorado. Não podia ser... eu tinha um do Gray, né? Mas eu não tinha autorização do Gray. Você ligou pro Netter, ele ligou pro Netter. O Netter e o Gray não puderam me autorizar, então eu tive que desenhar, né? Foi mais ou menos isso. E aí quando eu vi lá o trato ileopúbico e o Y, o triângulo de Dunn já era descrito, né? E o Hasselbalch, claro. Sim. Mas aí surgiram 5 triângulos. E, pô, tem 5 triângulos, aí dá pra gente dissecar tais triângulos primeiro, depois tal triângulo. E aí foi surgindo a ideia, né? E a partir daí veio a ideia e aí publiquei essa sistematização. Aí entra o Cristiano Klaus, o Leandro Totti e o Flávio Malcha entra nessa história, porque eles acharam a coisa muito boa, e eram 3 grandes estudiosos de hérnia, né? Sim. Sentaram um dia comigo e falaram, pô, vamos publicar diferente isso, uma sistematização, ou publicar alguns passo a passo, né? Foi quando o Cris deu a ideia de fazer as 10 regras de ouro. Eu sentei com o Jorge Dias, eu estava num congresso no Panamá, aí mostrei para ele o artigo do Y e discuti com ele, vamos fazer um artigo junto? O seu Critical View, né, aquele que descreveu o Critical View da hérnia inguinal, junto com o Y, para a gente bolar uma coisa de passo a passo. Ele não gostou muito da ideia, achou que ia ficar muito complexo, não aceitou, né? E aí eu contei isso para o Cris e para o Totti, e falei assim, não, vamos falar com o Félix, que o Félix publicou junto com ele o Critical View. Ligaram para o Félix e ele falou, não, vamos fazer, o Edward Felix, né? Vamos fazer. Aí o Felix já topou na hora e começamos a desenvolver. Aí veio as 10 regras de ouro, que hoje é um dos artigos mais baixados na Surgical Endoscopy, né? Então a história é mais ou menos essa aí, a coisa foi acontecendo mesmo. Mas o que é mais legal é isso, é que me ajudou muito a padronizar a minha cirurgia, aí eu comecei a melhorar meu tempo cirúrgico. Né? Exatamente. E isso que eu sempre tentei divulgar, falo, padronize, porque aí seu tempo cirúrgico vai melhorar. E com isso as complicações acabam melhorando também, né? Diminuindo, porque você melhora o tempo, melhora a visão anatômica ali, né? E como a gente fica feliz, né, com essa escola de cirurgiões brasileiros, né, com essa parte de padronização de cirurgia que aconteceu na hérnia, no cólon e tantas outras coisas, né, que o cara vai lá e diz, não, vamos fazer assim, a coisa anda, né? E por incrível que pareça, assim, não foi nada pensado, assim, o Dias publicou um Critical View, vamos publicar alguma coisa parecida. Sim. Depois que eu publiquei isso, é que eu falei, pô, tem muita coisa do Critical View do Jorge Dias que serve aqui. A gente podia, de repente, fazer uma coisa junta. Foi quando eu propus para ele, né? Então, a história é mais ou menos essa. Que legal, Marcelo. Que legal, que contribuição, cara. Que contribuição para a hérnia. Porque hoje a gente vê no Brasil afora e no mundo afora os cirurgiões operando da mesma forma. Né? Hoje você vê em qualquer congresso de cirurgia ao vivo, primeira coisa que eu quero ver se opera igual o Dr. Marcelo. Tá lá operando igual. Tem umas coisas que marcam, né? Eu tive 2 marcos na minha vida. Um é recente. Eu vou até falar porque ele me autorizou, né? Um foi operar acho que o nosso grande mestre e pai, né, da hérnia, que foi o Sérgio, né? Sérgio Hall, que um dia me liga e fala, pô, preciso da sua ajuda. Eu falei, pra quê? Pois não. Preciso que você me opere. Eu falei assim, eu te opere do quê? De hérnia. Eu falei, você tá brincando, eu não vou te operar de hérnia. Você não. Então, assim, achei isso uma coisa fantástica
profissionalmente, né? Porque ele é um cara que... Referência. A referência em hérnia, foi certeza. presidente da Sociedade Americana, é o nosso grande referência de hérnia. Então agradeço muito essa confiança que ele teve no meu trabalho. Então isso para mim foi uma coisa que eu parei e falei, opa, o negócio tá ficando sério, né? Pô, o cara, né? A gente já era muito amigo, né? Ele participou da minha banca de doutorado, inclusive. Sim. Então isso realmente impactou. E recentemente agora, a gente, dentro do Congresso Brasileiro de Hérnia, a gente colocou uma aula lá quem falou até da aula foi o Vinícius de São José dos Campos, né? Vinícius Oliveira, o Lambari. O Vinícius deu uma aula... Vinícius Cordeiro. 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 Acho que é Cordeiro Oliveira. Cordeiro Oliveira? Acho que é de Oliveira, sim. Depois eu vou ligar pro Vinícius e aí veio... ele colocou uma aula associada com o IRCAD sobre inteligência artificial e para reconhecimento anatômico durante a cirurgia. Eles estão desenvolvendo isso lá em Estrasburgo. E a referência do artigo para esse reconhecimento é o Y. Então, quando eu vi o IRCAD de Estrasburgo, colocando o artigo referenciando a reconhecimento anatômico das estruturas na inteligência artificial, eu falei, pô, o negócio realmente é um marco, né? Então... porque você conseguiu contribuir, eu digo assim, não só para os teus pacientes, com a tua habilidade, que todos nós sabemos, mas você contribuiu para a ciência, velho. Você contribuiu para que a gente pudesse reproduzir coisas melhores para todos os doentes. Então, hoje isso que acho que esse é o maior presente, né? Esse a gente replicar isso para os pacientes. Né? Isso aí que é o objetivo final, né, cara? E assim, eu sou católico e sempre agradecido do que eu tenho, né? Então, assim, acho que Deus também me ajudou muito. Acho que ele falou assim, presta atenção nesse Y aí, que eu estou te mostrando aí. Acho que foi mais ou menos isso, viu? Muito bom, Marcelo. Marcelo, caminhando assim para um encerramento, uma decepção do Marcelo, assim, do ponto de vista cirúrgico. Só isso aqui... Decepção? De técnica, de modos. Eu comecei a fazer isso, mudei totalmente, me decepcionei com isso, não fui adiante. Teve algo que te marcou, assim? Eu não sei te dizer se tem uma decepção, assim, né? Porque como eu sempre tive... eu sempre respeitei muito os mais velhos e sempre tive um apreço, né, pelo ensino do mais velho, né? Então acho que eu acabei pegando muito atalho. Acho que eu não peguei muita pedra no meu caminho, porque eu sempre aceitei o que o mais velho falava. Sim. Então, assim, meu pai foi um deles, Brandalize foi meu grande tutor, né? Então, assim, por que eu vou fazer uma coisa que o Brandalize já falou que não funciona? Então eu não vou fazer, né? Sim. Então eu sempre já tive um caminho já meio trilhado. Isso aí realmente mudou um pouco, né? Talvez uma decepção que eu tenha, não é uma decepção, mas é uma coisa que me pega um pouquinho, é ter perdido o bonde da robótica. Isso aí acho que é uma coisa que eu pegou atrás. E eu tive essa oportunidade. Sim. Né? Mas teve a pandemia também, né, Marcelo? No meio pois dessa confusão, mas meu primeiro contato com a robótica foi em 2014, 2013, 14, lá no Celebration Hospital nos Estados Unidos. E minha cidade não tem robô até hoje, eu não tinha nada no serviço, então não acreditei tanto na robótica. E a tua habilidade cirúrgica também é muito grande do ponto de vista laparoscópico. Sempre achei, o que eu faço por laparoscopia, não preciso do robô para isso, e aí eu perdi... Foi equivocado. Fui equivocado, não tenha dúvida. Perdi esse bonde, né? Que legal. Então, assim, eu estou começando de novo, mas ainda está em tempo. O bonde ainda não foi embora, mas eu estou correndo atrás dele. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E para a gente acabar, o que o Marcelo de hoje falaria para o Marcelo de 20 anos? Tá de frente a frente com o Marcelo de 20 anos. E aí, Marcelo? Aumenta o tamanho da sua tela aí, que ela tá pequena. Bom demais! Bom demais! Acho que é mais ou menos isso. Tá bom, tem que Marcelão. pôr tela maior. Põe a tela maior, Marcelão. Quero só te agradecer. Obrigado. Cara, acho que assim, hoje a gente teve uma excelente oportunidade de estar operando junto mais uma vez. Dizer da minha admiração por você, assim, você é um cara obrigado, pô. fora da curva, assim. Querido amigo, que somos amigos e irmãos mesmo. E, cara, fizemos hoje uma cirurgia ao vivo também, foi uma cirurgia lisa, graças a Deus, correu sem intercorrências, dentro daquilo que a gente imaginava. Contribuímos para a nossa Jopad e primeiro evento ao vivo que teve da Jopad. Isso é outra coisa que me traz um orgulho muito grande, né, de estar participando na Jopad. Você falou que participava desde Pois antes, então, né, cara? Porque eu tenho uma recordação muito boa, você está no 29º, né? 29º já. O meu primeiro contato que eu tive com o Jopad, eu era aluno de medicina ainda, meu pai me levava, né? Então eu ia todos os anos, a gente participava lá em Lindóia, depois quando veio para cá, então assim,
tinha uma admiração muito grande pelo professor Isaac, professor Eugen, todos eles aí, alguns que ainda estão hoje ainda vivos, graças a Deus, e trabalhando e produzindo, né? Sim. Então, participar disso e participar de um momento de pontapé inicial aí, né? Histórico, pô, né? Não só disso aqui que está acontecendo agora, mas também da parede abdominal que você está levando com tanto afinco, e continue, a gente está à disposição para te ajudar no que você precisar. Com certeza. E isso é muito gratificante, é muito bom. É muito bom. Isso mostra que a gente trilhou a coisa certa, que alguém trilhou um dia para mim. Então a gente está deixando esse legado para trás, né? Estamos passando a bola, né? É isso aí. Não pus a bola debaixo do braço e deixei guardada. Eu passei a bola. Então, eu acho que é bem isso mesmo e fico muito agradecido. E muito lisonjeado com tudo isso. Obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço. Abração.